Olá pessoal, essa é a quinta aula desse meu experimento de gravar e discutir com meus alunos, com o público em geral, temas que estão relacionados ao conhecimento e ao modo de vida. Então hoje eu queria explicitar os meus pressupostos. Por que dar aulas desse modo e por que tratar desse tema? Minha área específica é geografia, história, filosofia. Eu tenho graduação em ciências sociais e trabalho com saúde mental já há muitos anos, 20 anos, como técnico em enfermagem. Então, isso promove um determinado modo de encarar o processo de aprendizado, de ensino-aprendizado, de educação, de construção, produção de conhecimento, que é muito peculiar, né? Sou eu ensinando, eu com essa história de vida frente aos meus alunos, tentando aplicar o currículo básico, né? O currículo essencial das disciplinas que eu ensino. E então eu tenho pressupostos, né? Algo me leva a iniciar uma aula, escolher um conteúdo e uma abordagem para aquele conteúdo e dialogar com os alunos sobre isso, produzir com eles então conhecimento. Mas eu quero falar sobre pressupostos em geral. Quais são os pressupostos que a gente tem? E para pensar pressupostos, nós temos que pensar na consciência e na mente. A gente pensa, por exemplo, ao longo da minha vida, eu achava assim, eu vou para a escola para aprender as coisas, para conhecer, para saber como o mundo é. Né? E o que eu descobri estudando muito ao longo de toda a minha vida foi que o mundo é para mim aquilo que eu sou capaz de compreender, aquilo que eu sou capaz de entender. Então, o meu mundo não é igual ao mundo de pessoas que tenham feito outras trajetórias de vida. Eu concedo que existe um mundo objetivo, um mundo externo a nós, um mundo onde o humano poderia até mesmo não existir. Já existiu um mundo onde os seres humanos não existiram. É o que a gente estuda em geografia, na geologia, na história do planeta Terra. A gente vai ver que na história do planeta nós estamos há muito pouco tempo no cenário, né, ocupando esse espaço. Então, de certo modo, a gente só pode conhecer esse mundo através do conhecimento que habita a nossa própria mente, daquele conhecimento que a gente vai construindo ao longo da nossa existência. E também, paradoxalmente, é verdade que o mundo existe sem a gente conhecer ele. Né? E que a gente vai aprendendo mais sobre ele quanto mais tempo a gente vai acumulando conhecimento. A nossa forma de acumular conhecimento é transgeracional, é o modo civilizatório. Né? Uma civilização constrói conhecimento através do que uma geração vai passando para a próxima geração. E aí a gente tem a história. A história, basicamente, a história dos seres humanos nesse planeta. Existe uma maneira de pensar o tempo do planeta em termos geológicos que condensa toda a história do universo em um ano, 365 dias. Então, para vocês terem uma noção de como os seres humanos são recentes na história do planeta, assim, são nos últimos segundos do dia 31 de dezembro desse ano cósmico é que nós surgimos. Né? No final, assim, a história humana é muito recente, ela é da finaleira desse ano cósmico que implica no surgimento do universo e na formação do planeta Terra alguns bilhões de anos depois. Então, nós somos muito recentes. No entanto, todo esse universo, todo esse conhecimento cabe na minha perspectiva de olhar sobre o mundo. E onde é que isso está dentro de mim? Ou como isso está em mim? Através do meu pensamento e da minha memória. Né? E do conhecimento que de memória vira compreensão. Então, eu sou capaz de conhecer o mundo através de uma experiência extremamente íntima. Então, há uma relação entre a realidade externa e a consciência dessa realidade, né, que nos parece ser interna, mas que na verdade é ligada a tudo que é interno, a tudo que está em volta de nós, que permite um pressuposto sobre a existência que é diferente do que a gente tem na nossa sociedade. Nós pressupomos que nós estamos de um lado, a natureza está de outro.
que há a ignorância e há o conhecimento. Nós vemos as coisas de modo separado. É um modo que a nossa civilização criou de conhecer. O meu pressuposto é um pouco diferente. Eu entendo que eu estou integrado a esse universo, eu sou parte do universo. Na verdade, é uma relação entre o meu organismo, o meu corpo, as partes que formam a pessoa que eu sou, do ponto de vista biológico, que vai dos órgãos às células, das células às moléculas, das moléculas aos átomos. E os átomos são forjados no interior das estrelas, que morrem. A maior parte dos átomos que compõem a nossa conformação bioquímica foi formada por uma estrela anterior ao nosso Sol, que morreu, explodiu e lançou, né, essa matéria, essa poeira para o espaço, que depois, através da força da gravidade, se reagrupou, formou o nosso Sol e o Sistema Solar, o nosso planeta e tudo que há nele. Então, há uma conexão entre o que nós somos e o próprio universo. Então, o meu pressuposto, e que é diferente do pressuposto do senso comum da nossa própria civilização judaico-cristã, ocidental, que vê mitos de criação como os do Gênese ou os da Grécia Antiga, e que explica o universo como tendo sido criado por um ser fora do universo, né? E é daí que vem a ideia de que existe a natureza em nós, né? A paisagem e o ser humano, a ignorância e o conhecimento, tudo de modo separado. Quando a gente já tem uma corrente filosófica antiga, mesmo do início da filosofia, que pensa que nada está separado e que tudo está em fluxo. Esse é meu pressuposto. E esse pressuposto, então, é um pressuposto em debate, em tensão, em força, em luta, com esse outro pressuposto de que as coisas são separadas. Então, toda vez que eu dou uma aula sobre qualquer assunto, eu pretendo fazer com que os alunos construam reconexões entre esses universos. Os alunos, as pessoas que estão assistindo esse vídeo, as pessoas que acompanharão esse canal, que verão em algum momento esse canal, possam fazer conexões e entender as ligações que as coisas têm no movimento, no fluxo. E eu pretendo, e esse é um pressuposto, esse pressuposto que eu tenho de que há interligação, que há conexão entre os acontecimentos no fluxo do tempo, conversar com isso com qualquer pessoa. Nós temos uma tradição do conhecimento universitário, acadêmico, enciclopédico, especializado, dividido em disciplinas, em que as pessoas que sabem parecem ser poucas, e as pessoas que devem colher esse saber, entender ou aceitar a autoridade desse saber são a maioria da população do planeta. Então, a minha proposta é que eu possa conversar com qualquer pessoa sobre a realidade do universo, sobre como o universo é um corpo único, em fluxo constante, do qual todos participam. Então, já discuti com colegas professores que não posso aceitar a ideia de que existe um aluno que não compreende as coisas. Um aluno que seria incapaz de entender, incapaz de ver essa complexidade do mundo. Eu trabalho com educação de jovens e adultos e a diversidade de pessoas com as quais eu lido na educação e na saúde mental me deu a carga de conhecimento, a experiência vivencial, né? Eu vivencio que cada ser humano é portador da complexidade do universo. Então, essa ideia de que existe um especialista, um cientista, um filósofo, um sábio que detém o conhecimento sobre a humanidade, para mim, é uma ideia mítica, é uma ilusão, é uma narrativa frágil. Na verdade, uma pessoa em estado de demência pela idade, ou com um diagnóstico de demência por uma esquizofrenia, uma psicose, ela não deixa de ser tão capaz de entender a complexidade do universo quanto os nossos maiores cientistas. Na verdade, os maiores cientistas que nós conhecemos, muitos deles, como qualquer outro ser humano, padeciam de sofrimentos de ordem psíquica
como a esquizofrenia, o transtorno de humor, a ansiedade, a depressão. A depressão é muito comum entre pensadores e filósofos, né? Porque é natural da condição humana isso. Então, para encerrar essa conversa de hoje, eu queria dizer assim: nós pensamos sobre o que nós pensamos, e isso é reflexão. Reflexão objetivamente mesmo, da palavra reflexo, daquilo que se vê no espelho. O ser humano vê a si mesmo no reflexo do espelho, através dos fenômenos da luz, mas ele vê a si mesmo vivendo. Ele só pode existir e a existência é perceber a si mesmo no fluxo do tempo. Existir é perceber a si mesmo na existência. Né? Então, quando nós pensamos, quando nós queremos aprender, nós precisamos necessariamente aprender olhando para dentro de nós mesmos. O conhecimento que a gente diz, quando a gente diz, que legal, isso é verdade. Aquilo que nos foi apresentado como conhecimento, na verdade, refletiu em nossa mente e a gente disse, eu concordo, isso é consistente, isso é conhecimento verdadeiro. Ou uma crença, por exemplo, a pessoa que vê um vídeo na internet que diz que a Terra é plana e concorda com aquilo, na verdade, ela não está concordando com algo externo, ela está construindo dentro do pensamento dela uma lógica que diz assim, é verdade, eu olho para o universo, eu olho para a paisagem em torno de mim e parece que o mundo é plano. Né? Então, ele está criando uma concepção sobre a suposta planicidade da Terra dentro da mente dele. E isso não é uma verdade eterna, né? Não é a verdade que todo mundo não vê. Né? É impossível que a gente veja algo que ninguém mais seja capaz de ver, que a gente saiba algo que ninguém mais seja capaz de saber. O que é possível é que o que a gente sabe pode ser uma ilusão, pode ser um mito, pode ser uma fantasia, um delírio, ou algo mais consistente, né? Algo que pode ser testado e comprovado e avaliado, enfim. E é disso que surge a civilização na qual a gente vive, de conhecimentos que são verificáveis, que dá para trabalhar eles de maneira a criar modos e tecnologias e máquinas que fazem máquinas e tecnologias que fazem tecnologias. Chegamos no momento que existe, e eu e você estamos usando a inteligência artificial. Né? Então, existem diversas formas de conhecimento. E uma forma específica de conhecimento constrói o nosso modo de vida e a nossa civilização, que é o conhecimento científico. E a grande característica do conhecimento científico é criticar ele mesmo. É o reflexo que se pergunta quem eu sou, por que eu sou e se há consistência no que eu sou. Então é isso. Parece muito complicado se você se negar a fazer essas perguntas. Se você se negar a questionar o universo dessa forma, realmente você não vai entendê-lo. Se você preferir o pressuposto tradicional, você vai achar assim, não, eu só quero que me digam como as coisas são. Eu só quero ir à aula para que o professor me ensine como o mundo é. Eu só quero ir à igreja para que o padre, o pastor, o sacerdote me diga como é o universo, como é a vida e o pós-vida. Eu não quero pensar sobre isso. Eu não quero refletir. Refletir é isso, olhar ao fenômeno e ver a si mesmo olhando o fenômeno. E aí, então, tentar chegar a alguma conclusão, né? Algum entendimento, ter uma narrativa própria sobre o mundo. Então, é verdade que a maioria das pessoas não querem construir narrativas complexas sobre o mundo? Parece que sim, mas não é dado que um aluno do ensino fundamental, que já é um adulto, que um aluno do ensino médio, que é um jovem, né, na média adolescência, que eles não possam compreender o mundo de forma complexa. E a minha aposta é que é isso que nós precisamos fazer como espécie para persistir na existência. Nós precisamos conhecer o mundo de forma reflexiva. Nós precisamos mais do que simplesmente acreditar no que contam para nós sobre o mundo. Nós precisamos fazer as perguntas e nos ver pensando sobre elas.
E entender que quando a gente lê um livro e encontra uma resposta, essa resposta se construiu na nossa mente. Essa resposta se construiu na nossa consciência. E a gente está fazendo um percurso semelhante a quem escreveu o livro ao ler o livro. Porque um livro, um romance, uma narrativa, um livro de filosofia, um livro técnico, são narrativas sobre a forma como a consciência entende um fenômeno. E toda vez que a gente estuda, a gente está fazendo de novo o percurso do aprendizado, né? Guiado por quem já estudou antes, guiado por uma autoridade que já fez pesquisa, mas a gente está aprendendo, né, como aquela pessoa que pesquisou aprendeu. Eu me lembro que eu era adolescente e conversava com um amigo muito querido, que depois nunca mais vi, que nunca mais soube dele, não sei onde ele está hoje, não sei se ele ainda está no mundo hoje, mas nós dizíamos assim, como crianças, brincando e pensando filosoficamente, mas nem sabíamos que era um pensamento filosófico. Nós dizíamos, se eu chegar a uma conclusão sozinho, que alguma vez, em algum momento, um grande cientista, um grande gênio, um grande pensador chegou antes de mim, mas eu não sabia que ele tinha chegado a essa conclusão, isso é uma prova de que há inteligência em mim. Embora eu nunca seja reconhecido por uma descoberta que já foi descoberta. Né? Eu não vou ser reconhecido por descobrir o Teorema de Pitágoras antes de ler sobre o Teorema de Pitágoras, porque eu não fui o primeiro a pensar nele. Mas se eu for capaz de deduzir o Teorema de Pitágoras sem ler nenhum livro e sem conhecer Pitágoras, eu tenho uma inteligência semelhante à de Pitágoras, né? Porque eu fiz sozinho. Nós não precisamos fazer sozinhos. E certamente, muitas vezes, faremos percursos só nossos a respeito do conhecimento. Construiremos um saber sobre o mundo singular, mas nós não precisamos. Nós contamos com a grande enciclopédia do conhecimento de todas as gerações que registraram o que aprenderam. E assim a nossa civilização persiste. E assim a humanidade se eterniza uma geração na outra. Embora cada geração pereça, a espécie permanece. E esse é o nosso grande desafio. Então, muito obrigado. Quem está gostando, quem me conhece, os meus alunos,